Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, estamos aqui na parte 2 desse estudo sobre o pecado que não há perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Amém? Você que quer entender acerca do que é a blasfêmia, esse pecado que não há perdão, assista a parte 1 desse vídeo, desse tema. Amém? Assista o primeiro vídeo. Amém? Sobre o pecado que não há perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos começar esse segundo episódio, o segundo tópico, o segundo vídeo, sobre o tema que estamos estudando, abordando, sobre o pecado que não há perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Blasfêmia no Antigo Testamento. Vamos falar sobre a blasfêmia no Antigo Testamento. Amém? Entenda, blasfêmia quer dizer o que, irmão Fabiano? Blasfêmia é uma difamação, é quando você passa a querer defamar alguém, você defamar uma divindade, o próprio Deus, certo? Significa o quê? Você denigrir. Quando você quer denigrir, quando você quer defamar alguém, ou a divindade, ou injuriar, ou falar palavras de condenação, insultar, isso é blasfêmia. Então entenda, quando você tem o conhecimento, você conhece a obra, a pessoa do Espírito Santo de Deus, você provou dos dons do Espírito Santo, tá entendendo? E você tem o conhecimento da pessoa do Espírito Santo de Deus, e você passa a defamar o Espírito Santo, você passa a pronunciar palavras de condenação contra o Espírito Santo, você passa a injuriar o Espírito Santo de Deus, você passa a querer denegrir o Espírito Santo de Deus, você passa a insultar o Espírito Santo de Deus, meu amigo, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que não há perdão. Não há perdão. E é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se alguém blasfemar conhecendo o Espírito Santo de Deus, meu amigo, não tem como mais o Espírito Santo convencer essa pessoa. Então, ela já está entregue à iniquidade, ao pecado, a sua própria escolha, ao seu próprio livre-árbitro, ao mundo. Ela não se arrepende mais, não está apostatada, tá entendendo? Sim, está entregue a Satanás, está entregue, não tem mais perdão, porque o Espírito não vai convencer mais. Jesus disse que o único perdão, ele afirma, Jesus, que não há perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, a Trindade Santa, é o Espírito Santo. É ele, é o passaporte, é o selo da promessa, é a pessoa do Espírito Santo, o amigo, é ele, é o Espírito Santo que está na terra, sobre a igreja, dentro de nós, é o amigo, o Espírito Santo que irá nos levar ao arrebatamento da igreja, é ele que está dentro de mim, dentro de você, é ele que nos convence, é ele que convence o homem, sim, é ele que convence o homem, meu Deus do céu, Jesus, é o Espírito Santo que convence, que liberta, que regenera, que transforma, que faz a obra, é o Espírito Santo de Deus, é ele, é o amigo, sim, vamos lá, blasfêmia no Antigo Testamento, era uma das mais terríveis iniquidades espirituais que existia, isso porque a blasfêmia era, em sua essência, a negação da soberania do Senhor. No Antigo Testamento, a blasfêmia, sabe o que era contra Deus? Era a negação, a pessoa negar a soberania do Criador, do Senhor. Olha, alguém negar, ouvindo acerca do soberano, ouvindo acerca do Criador, ouvindo acerca de Cristo, ouvindo acerca do Espírito, e mesmo assim negando. Isso é uma blasfêmia, aquele que nega o soberano Senhor. Meu Deus da glória. A blasfêmia tinha como principal objetivo separar a criatura do Criador, ou seja, diminuir o poder do Deus de Israel, ou até mesmo fazer com que as pessoas viessem a desacreditar da existência do Senhor. Meu Deus do céu, Jesus. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a blasfêmia pode ser apontada não apenas contra Deus. Olha que tremendo. No Novo Testamento,
A blasfêmia pode ser apontada não apenas contra Deus, Apocalipse 16, versículo 11, mas também contra Jesus Cristo, Tiago 2, versículo 7, contra o Espírito Santo de Deus, Marcos 3, versículo 29, e também contra os mensageiros de Deus, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Então vemos aqui acerca da blasfêmia contra Deus, a blasfêmia contra a pessoa de Cristo, a blasfêmia contra o próprio Espírito de Deus e a blasfêmia contra o homem. Só que Jesus diz que a blasfêmia que não há perdão é contra o Espírito Santo de Deus. Algumas vezes a blasfêmia estava dirigida a homens ou objetos próximos a Deus. Olha que tremendo. Por exemplo, Israel, Isaías 52, versículo 5. As montanhas de Israel, Ezequiel 35, versículo 12. Estevão foi apedrejado até a morte, acusado de ter blasfemado. Atos 6, versículo 11 e Atos 7, versículo 56 ao 58. Então temos um exemplo aqui de blasfêmia no Antigo Testamento contra o próprio Deus, blasfêmia também contra homens de Deus no Antigo Testamento, profetas, contra a nação de Israel, contra as montanhas de Israel também. Temos um exemplo também no Novo Testamento, blasfêmia contra o apóstolo Paulo, blasfêmia contra o próprio Cristo, blasfêmia contra o próprio Deus, blasfêmia também que Estevão foi acusado também de blasfemar, seria que ele não blasfemou. Também temos a passagem também lá em Reis, que Jezabel levantou uma acusação para tomar a vinha de Nabote, acusando Nabote com duas testemunhas que Nabote havia blasfemado contra Deus e ele foi apedrejado. Então temos um exemplo de blasfêmias na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mas a Bíblia diz que a única blasfêmia que não há perdão é contra o Espírito Santo de Deus, e quem afirma isso é o próprio Jesus. O próprio Jesus. Vamos lá. Jesus foi acusado de blasfemar contra Deus. Os líderes religiosos também usaram também esse termo acerca da blasfêmia, acusando Jesus também de blasfemar contra o próprio Deus. A gente vê isso também no Novo Testamento, Jesus se apresentando como o próprio Filho de Deus, apresentando a mensagem que certamente seria crucificado, ressuscitaria e se assentaria no trono juntamente com o Pai, à destra do Pai. Então os líderes religiosos acusavam Jesus de blasfemar contra o próprio Deus. Jesus foi acusado e condenado como blasfemador. Olha que tremendo. Jesus foi condenado e acusado como blasfemador. Isso porque ele se apresentou aos homens como sendo o próprio Filho de Deus, ou seja, aquele que haveria de participar no poder real de Deus. Por causa de sua conduta, Jesus foi chamado de blasfemador. As suas palavras foram consideradas pelos sacerdotes como um atentado contra Deus. Mateus 26, versículos 64 ao 66. Mas a verdade é que os escárnios e as humilhações que os judeus fizeram contra Jesus que são consideradas blasfêmia contra Deus. Olha que tremendo. Então aqui, olha que tremendo. Então, olha que tremendo. Mas a verdade é que os escárnios e as humilhações que os judeus fizeram contra Jesus que são consideradas blasfêmia contra Deus. Então, quando a multidão mandou crucificar Jesus e soltar Barrabás, olha que tremendo, os escárnios, as humilhações, os líderes religiosos dizendo assim, blasfemou, mata ele está blasfemando contra Deus. As acusações, as injúrias, as humilhações que os líderes religiosos diziam, se levantavam contra Jesus, a multidão acusando ele. Isso sim, diante de Deus, foi uma blasfêmia contra o próprio Jesus, contra o próprio Filho de Deus, contra o próprio Pai. O Pai contra o próprio Deus, pela pessoa de Cristo Jesus. Então entenda,
Isso foi uma blasfêmia contra o próprio Deus. Isso foi a blasfêmia contra o próprio Jesus. Tudo aquilo que os líderes religiosos fizeram e a multidão fizeram. E mesmo assim, Jesus na cruz, ele disse: Pai, perdoa esse povo porque eles não sabem o que faz. Então entenda, quando a pessoa não sabe o que faz, tá entendendo? Por ignorância, há perdão. Há perdão. Mas quando a pessoa ela tem um conhecimento da pessoa e da obra do Espírito Santo, não há perdão. Não há perdão. Então aqui temos um exemplo. Tudo aquilo que a multidão acusou, tudo aquilo que a multidão escarneceu, falou em palavras, em atitudes contra o próprio Jesus, essas atitudes, essas palavras, isso foi uma blasfêmia contra o próprio Filho de Deus. E também os líderes religiosos também blasfemaram muitas das vezes contra o próprio Deus e contra o próprio Jesus. Mas no texto que a gente leu em Mateus, do seu capítulo 12, ali os próprios líderes religiosos nos dá a base bíblica, que quando eles afirmaram e disseram que Jesus fazia aquelas obras pelo espírito de Beelzebu, ali eles blasfemaram contra o próprio Espírito Santo de Deus que estava dentro de Jesus. Ali foi uma blasfêmia, ali é uma blasfêmia. Então temos um ensinamento que aquele que afirma, que aquele que blasfêmia, aquele que conhece o Espírito Santo de Deus e blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, não há perdão, não há perdão. Não há perdão. Vamos lá. Algumas das blasfêmias que o Messias Jesus Cristo sofreu foram renegá-lo como Cristo, Atos 26, versículo 11, e atribuir a Beelzebu as expulsões de demônios que Jesus operava pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Marcos 3, versículo 29. Isso foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais terá perdão. Jesus afirma que o único perdão, o único pecado que não há perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Muitos homens praticaram este pecado na presença de Jesus, quando ele curava os enfermos, os endemoniados e os paralíticos que o procuravam. Mateus 12, versículo 24, versículo 32, Marcos 3, versículo 22 ao 30, Lucas 11, versículo 15 ao 20. Vamos lá, os fariseus acusaram Jesus de se juntar e de receber a ajuda de Satanás para expulsar os demônios das pessoas. Olha que tremendo, olha que tremendo. Os fariseus acusaram Jesus de se juntar e de receber a ajuda de Satanás para expulsar os demônios das pessoas. Não se trata apenas em falar mal do Espírito Santo de Deus. O fato é que os fariseus afirmaram. Os fariseus afirmaram: aqui que mora o perigo, aqui que está o pecado que não há perdão. É você afirmar, afirmar. Eles afirmaram que o que estava dentro de Jesus, que operava todos aqueles sinais, era Beelzebu, era o príncipe dos demônios. Ali foi a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Olha que tremendo. Afirmaram que as obras que Jesus realizava eram feitas através de Satanás, mas Jesus foi ungido pelo próprio Espírito de Deus e exerceu o seu ministério público pelo poder do seu Espírito. Lucas capítulo 4, versículo 1 e Lucas capítulo 4, versículo 14. Pecado contra o Espírito Santo. Em Mateus 12, versículo 31 e 32, diz que todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Blasfêmia em grego significa dizer coisas abusivas, difamação ou até mesmo calúnia. Olha que tremendo. No grego, blasfêmia quer dizer o quê? Dizer coisas abusivas, difamação
É você querer defamar o Espírito Santo de Deus conhecendo ele. Ou até mesmo caluniar, você caluniar o Espírito Santo conhecendo ele. E de fato, o que os fariseus declararam foi muito grave. Os fariseus atribuíram a Satanás as obras que Jesus fez através do Santo Espírito de Deus. Aqui está o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os fariseus atribuíram a Satanás as obras que Jesus fez através do Espírito Santo de Deus. Olha que tremendo. Meu Deus, isso é grave. O Espírito Santo é quem operava em Jesus. O Espírito Santo é quem operava em Jesus, realizando os sinais. E eles atribuíram que era demônios que faziam aquilo. Meu Deus do céu. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem operava em Jesus, mas o ódio que os fariseus sentiam contra Jesus os fizeram declarar que tudo aquilo era obra de Satanás. Meu Deus, quantas pessoas não se apostatam da fé e não passam a ter ódio de Jesus, de Cristo, do próprio Deus. Olha que tremendo. E começam o quê? A defamar. Começam o quê? A caluniar. A falar mal do próprio Espírito Santo de Deus. Olha que tremendo. A difamar o próprio Espírito Santo de Deus. A obra do Espírito Santo. Ela está blasfemando contra o próprio Espírito Santo de Deus. E não há perdão para ela. Não há perdão para ela. Este pecado é tão grave que mesmo a expiação feita por Jesus Cristo no Calvário não será suficiente para perdoar a culpa da blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha, nem a expiação, nem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pode dar o perdão para a pessoa que blasfema contra o próprio Espírito Santo de Deus. Se o próprio Jesus, que foi aquele que cumpriu a obra da expiação com o seu próprio sacrifício e sangue, concedendo perdão para o ser humano de todo tipo de pecado que o ser humano possa fazer ou realizar, nem Jesus ele pode perdoar uma pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, porque ele mesmo afirma: o único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Olha que tremendo. Jesus declarou imperdoável. Jesus declarou imperdoável a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Tempo de ignorância. Vamos lá. Tempo de ignorância. É fato também que somente todo aquele que conhece os princípios religiosos é que poderá pecar contra o Espírito Santo. Olha que tremendo. É fato também que somente todo aquele que conhece os princípios religiosos, aqueles que conhecem, é que poderá pecar contra o Espírito Santo. Assim como foi com os fariseus, que eram conhecedores das leis. Quer dizer, quem é conhecedor da palavra, quem é conhecedor dos princípios bíblicos, quem é conhecedor da Bíblia Sagrada, quem é conhecedor da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, do Espírito Santo, e se apostatou e passou a blasfemar contra o Espírito Santo, é esse que conhece que não há perdão para ele. Tudo o que falamos sem nenhum conhecimento prévio não será levado em consideração por Deus, assim como está escrito em Atos capítulo 17, versículo 30, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então entenda, tudo que falamos sem nenhum conhecimento prévio, quando a pessoa não tem um conhecimento, ela não conhece, e ela pode até pronunciar blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não está condenada, porque ela não tem um conhecimento prévio, ela não conhece, ela está na ignorância, ela não está condenada. Entenda, ela não está condenada. Mas quando a pessoa conhece, é diferente. Quando a pessoa provou, quando a pessoa viveu e quando a pessoa conhece, ela tem um conhecimento, como os líderes religiosos conheciam a lei, e aí blasfema contra o Espírito Santo, não há perdão. Foi isso que os líderes religiosos fizeram em Mateus capítulo 12 e em Marcos capítulo 3, versículo 29.
Em 2 Samuel 12, versículo 10, a espada não se apartaria as consequências do pecado. Então entenda, Jesus nos perdoa quando adulteramos, quando se prostituímos, quando enganamos, quando mentimos, quando o pecado da inveja, a da dissolução, da bebedice, tá entendendo? Da avareza, quando pecamos, vivemos na iniquidade, Cristo nos perdoa. Só que todo pecado gera consequências. Davi adulterou, Davi mandou matar Urias. Deus disse que a espada não se apartaria da sua casa. Então entenda, o pecado, não importa o pecado que o homem cometeu. Se ele cometeu um homicídio, ele vai pagar, ele vai sofrer as consequências. Pela lei, ele vai ter que pagar o crime que ele cometeu numa prisão, certo? Diante de Deus, ele pode ser perdoado, ele vai ser perdoado. Se ele se arrepender, confessar e deixar, ele é perdoado, ele alcança a salvação. Sim, ele é perdoado e alcança a salvação. Só que ele vai sofrer as consequências do crime, do pecado que ele cometeu. Só que a blasfêmia contra o Espírito Santo, tendo o conhecimento da lei, da palavra e da pessoa do Espírito Santo, esse pecado não há perdão. Vamos lá, Gálatas 6, versículos 6 e 7, lei da semeadura. Então entenda, aquilo que você plantar, você vai colher. Plantou o bem, vai colher o bem. Plantou o mal, vai colher o mal. Lei da semeadura, amém? Pecado contra o Espírito Santo. Então, o pecado contra o Espírito Santo é desatenção. Quando você não dá atenção, a desatenção, você não quer dar atenção para o Espírito Santo, você rejeita o Espírito Santo. Fazer pouco caso, quando você faz pouco caso do Espírito Santo, isso é um pecado contra o Espírito Santo. E a procrastinação, não aceitar a Cristo como o Salvador. Quando você rejeita Cristo, quando você não aceita Cristo também como o Salvador, quando você não crê também na obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, você está pecando contra o Espírito Santo. São pecados, há muitos pecados contra o Espírito Santo, mas o único pecado que não há perdão é quando você blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Amém? E blasfemar significa você querer defamar. Blasfemar, a palavra blasfemar significa você defamar o Espírito Santo. Você denigrir a pessoa do Espírito Santo. Você injuriar a pessoa do Espírito Santo. Você falar palavras de condenação contra o Espírito Santo. Você insultar o Espírito Santo. Você querer atribuir entidades demoníacas, as obras das trevas contra o Espírito Santo de Deus, tendo conhecimento da pessoa do Espírito Santo, como fizeram os líderes religiosos. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Receba esse ensinamento sobre a blasfêmia do Espírito Santo, que não há perdão, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Há pecados que não são para a morte e há pecado que é para a morte. E o pecado que é para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Outros tipos de pecado, diversos tipos de pecado, entenda, Jesus nos perdoa, só que há consequência para aquele que permanece na prática da iniquidade. Há pecados graves que há consequências. Entenda, se você matar, há consequências. Se você tirar a vida de alguém, há consequências. Se você roubar, há consequência, você vai preso. Então tem pecados que há consequências. Amém? Graves. E há o pecado que não há perdão, que é a blasfêmia contra o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, receba esse ensinamento. Amém? Se inscreva no canal, compartilha, deixe o seu like, toque o sininho para você receber as notificações. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Evangelista Fabiano Oliveira, em nome de Jesus.